Pensa comigo numa cena clássica de negociação. De um lado, uma pessoa que não para de falar. Ela joga argumentos, lista benefícios, tenta de tudo para convencer. Do outro, uma pessoa que fica mais em silêncio, ouvindo e fazendo algumas perguntas, mas perguntas muito bem pensadas. Agora, quem você acha que tem mais chance de sair dali com o negócio fechado? A resposta, olha, ela vai contra quase tudo que a gente acredita sobre o que é ser um bom vendedor. E se esse tipo de análise mais profunda te interessa, já se inscreve aqui, porque a gente vai sempre fundo nos assuntos. A nossa intuição grita pra gente apostar no vendedor A, né? O grande falador, o mestre dos argumentos. Só que as maiores pesquisas já feitas sobre vendas complexas mostram o exato oposto. O jogo não é vencido por quem fala melhor, é vencido por quem pergunta melhor. E é exatamente essa ciência, a ciência por trás das perguntas certas, que a gente vai destrinchar agora. Hoje, a gente vai entender a fundo a estrutura de perguntas que ficou famosa como spin selling. Mas não vai ser de um jeito superficial, não. O objetivo aqui é chegar num nível de detalhe que permita aplicar esse conceito em qualquer conversa importante, seja numa venda de alto valor ou até numa negociação estratégica na sua vida. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo a psicologia da resistência, depois vai mergulhar na ciência que deu origem a tudo isso. Claro, vamos detalhar letra por letra o que significa SPIN, ver como funciona na prática e, por fim, a parte mais importante, entender a mudança de mentalidade que separa quem realmente tem resultado de quem só tenta. O grande problema do jeito tradicional de vender está num paradoxo da nossa cabeça. Quanto mais alguém tenta te convencer de alguma coisa, mais o seu cérebro automaticamente começa a procurar furos, a procurar defeitos no argumento. É quase um reflexo. Quando a gente sente uma ideia sendo empurrada, o nosso instinto é empurrar de volta. É por isso que aquelas frases clássicas de vendedor, tipo "deixa eu te mostrar o nosso grande diferencial", na verdade podem até atrapalhar. Elas soam um alarme na nossa mente que diz: opa, cuidado, estão tentando me vender alguma coisa. O spin selling foi criado justamente para desarmar esse alarme. E olha, é muito importante entender que essa técnica não nasceu da cabeça de um guru de vendas, de um palpite. Ela veio de uma das maiores pesquisas científicas já feitas sobre comportamento em vendas, um trabalho gigantesco liderado por um cara chamado Neil Rachman. A base de tudo isso não é achismo, são dados. Pensa só. Mais de 35 mil reuniões e ligações de vendas do mundo real foram gravadas, transcritas e analisadas. E essa análise toda durou mais de 12 anos. A conclusão foi até meio desconfortável para a época. Aquelas técnicas de vendas clássicas, focadas em argumentar e em superar objeções, simplesmente não funcionavam tão bem quando a decisão era mais complexa e o valor envolvido era mais alto. A essência do spin selling é essa. Ele transforma o vendedor numa espécie de guia, de um facilitador. O objetivo não é convencer, mas sim ajudar o cliente a descobrir sozinho a necessidade da mudança. A solução, nesse caso, não é empurrada. Ela se torna uma consequência lógica e natural do raciocínio. Beleza, então o SPIN é uma sigla para 4 tipos de perguntas. Mas, antes de entrar em cada uma, o ponto mais importante é este. Isso aqui não é um roteiro para decorar e sair repetindo. É um modelo mental, uma forma de pensar que, uma vez que você entende de verdade, consegue adaptar para qualquer situação. As 4 camadas são situação, problema, implicação e necessidade de solução. Cada uma delas tem um objetivo psicológico muito claro e específico na conversa. Vamos começar pela base, pelas perguntas de situação. As perguntas de situação são o alicerce. Elas servem basicamente para coletar fatos, para entender o cenário, como as coisas funcionam hoje lá no mundo do cliente. São as perguntas sobre o como é. São perguntas bem diretas, bem factuais. Coisas como vocês organizam esse processo hoje em dia? Ou qual sistema vocês estão usando atualmente? Elas são super necessárias, mas não são elas que vendem. Na verdade, aqui existe um perigo muito comum. E o ponto crucial é este. Vendedores menos experientes exageram aqui. Eles fazem tantas perguntas de situação que a conversa vira um interrogatório. E isso é péssimo. Vendedores experientes fazem a lição de casa, pesquisam antes e só usam essas perguntas para preencher alguma lacuna de informação que realmente importa. E agora vem a primeira grande virada psicológica da conversa. As perguntas de problema tiram o foco dos fatos e levam para os sentimentos, para as dores. Elas ajudam o cliente a colocar em palavras as dificuldades que ele já sente no dia a dia, mas que, muitas vezes, ele até já se acostumou, já normalizou. Repara como perguntas do tipo:
Isso já causou algum retrabalho para a equipe? Ou esse processo já levou a algum erro ou atraso? Não soam como uma acusação. Elas só revelam. E o ponto-chave aqui é que a gente ainda não oferece nenhuma solução. A gente só ajuda a pessoa a verbalizar algo que ela já sabe que acontece. E o poder disso é imenso, porque no momento em que o próprio cliente fala com as palavras dele, sim, isso me causa retrabalho, o problema deixa de ser uma hipótese sua e vira uma realidade admitida por ele. Ele começa a se sentir dono daquele problema. Só que, vamos ser sinceros, identificar um probleminha, algo visto como pequeno, administrável, isso não faz ninguém se mexer. E é exatamente aqui que a gente entra na parte mais importante e também a mais difícil de todo esse método. Fica atento, porque isso aqui muda o jogo. É exatamente este o ponto de virada numa venda complexa. Dominar o que vem a seguir é o que realmente separa os amadores dos profissionais de elite. É a habilidade mais valiosa de todas. As perguntas de implicação pegam aquele problema que o cliente admitiu e começam a explorar as consequências dele, os custos que não são óbvios. Elas conectam aquele pequeno incômodo a um prejuízo muito maior. É aqui que a urgência de verdade é construída na cabeça do cliente. Olha o poder de perguntas como: e se isso continuar acontecendo, o que você acha que pode acontecer daqui a uns meses? Ou qual o custo real disso, não só em dinheiro, mas em tempo, em oportunidades perdidas? Essas perguntas transformam um atraso de vez em quando em um impacto direto nas nossas metas. Elas forçam uma reflexão sobre o custo real de não fazer nada. E aí acontece uma coisa quase mágica. O próprio cliente, ao responder, se dá conta do tamanho real do buraco. É muito comum nessa hora a gente ouvir coisas como: nossa, nunca tinha parado para pensar por esse lado. A dor não foi inventada pelo vendedor, ela só foi iluminada. Ok, depois de construir essa urgência toda, a conversa muda de tom. Agora o foco vai para o futuro positivo. Mas, de novo, em vez de você chegar e apresentar a sua solução, o objetivo é fazer com que o próprio cliente comece a imaginar o cenário ideal resolvido e a falar com as palavras dele sobre o valor de resolver aquilo. Com perguntas como: mas se isso estivesse resolvido, o que mudaria na sua rotina? A inversão final acontece. Em vez de você ficar listando os benefícios do seu produto, o cliente começa a descrevê-los. Na prática, o cliente começa a argumentar a favor da mudança, ele mesmo se vendendo a ideia. Vamos juntar tudo isso agora num exemplo rápido, só para ficar bem claro. Imagina que a gente está vendendo um software de gestão de projetos. Então, depois de entender a situação S e identificar um problema de retrabalho P, o vendedor não pula para a solução. Ele faz uma pergunta de implicação para aprofundar a dor. E como esse retrabalho afeta o cronograma da equipe? O que acontece na cabeça do cliente? Ele começa a ligar os pontos. Aquele pequeno retrabalho se conecta com algo muito maior. O estresse da equipe, a perda de prazos importantes, os custos ocultos. A percepção do problema muda de um incômodo para algo grave. Só então, depois que a dor ficou clara, o vendedor faz a transição para a pergunta de necessidade de solução. Ele convida o cliente a visualizar o futuro bom, a verbalizar o ganho de ter aquele problema resolvido. Quando o software finalmente é mostrado, ele não parece mais um produto sendo empurrado. Ele surge como a ferramenta óbvia, a resposta lógica para alcançar aquele cenário positivo que o próprio cliente acabou de descrever. E com isso, as objeções caem drasticamente, porque não tem muito o que objetar. Agora a gente precisa falar sobre um erro de interpretação muito comum. Algumas pessoas, quando ouvem isso pela primeira vez, podem achar que o spin é uma forma de manipulação, e na verdade é o exato contrário. Spin não é sobre enganar alguém para comprar o que não precisa. É sobre gerar clareza. Pensa bem, se a sua solução não resolve de verdade o problema que foi ampliado, o método todo desmorona. Ele funciona como um filtro. Ele afasta os clientes errados e ajuda a construir relações de confiança com os clientes certos. Essa frase aqui resume perfeitamente a mudança de mentalidade. O seu papel não é mais o de um convencedor. Você se torna um facilitador da consciência. O seu trabalho não é forçar uma decisão, é ajudar o outro lado a tomar a melhor decisão possível para ele mesmo. E o ponto crucial é este: as pessoas odeiam que vendam para elas, mas elas adoram chegar às suas próprias conclusões. O spin selling respeita essa característica humana. Ele guia, ele não empurra. E é por isso que, no final, a decisão de comprar não parece uma venda, parece uma escolha óbvia e natural.
Se essa análise te trouxe alguma clareza, alguma ideia nova, ajude esse conteúdo a chegar para mais gente deixando seu like e se inscreve para não perder as próximas. E agora, a pergunta final é para quem nos assiste. Pensando no seu dia a dia, em que tipo de venda ou negociação você pretende aplicar o método SPIN? Deixa sua resposta aqui nos comentários.